Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, mais uma aula de classificação de materiais. O que eu te digo? Que classificar materiais é uma das atividades mais importantes de recursos materiais. Por decorrência, é um dos temas que mais cai em prova. Se você pegar aí as últimas provas de técnico judiciário, analista judiciário, ampliando um pouquinho, se você pegar questões de carreiras administrativas, você vai perceber que classificação de materiais é um tema que é muito presente em vários aspectos, em várias áreas do serviço público. Então, nesse sentido, eu continuo trabalhando com você as classificações. Algumas classificações estão no Código Civil e para desenvolver essas classificações é necessário que a gente conheça a regulamentação delas. Algumas classificações não têm previsão legal, são classificações que têm a ver com o tipo de material, com a composição química do material. Por exemplo, materiais inflamáveis, materiais críticos, materiais perecíveis. Então, tome cuidado, porque é muito comum quando você começa a estudar gestão de recursos materiais, que você sempre busque a previsão legal. E eu entendo qual é a sua dificuldade, porque afinal de contas não é o tipo de matéria que você estuda o tempo todo, porque afinal de contas não é um tipo de matéria recorrente na sua vida. É um tópico, é uma matéria que você estuda vez ou outra. E é por isso que às vezes existe confusão. Então, por mais que a gente tenha em vários tópicos do curso previsão legal, como por exemplo a previsão legal de ativo imobilizado, de ativo intangível, de várias classificações previstas no Código Civil Brasileiro como bens públicos, nem toda classificação tem previsão legal e nem toda classificação tem uma regulamentação. Particularmente na aula de hoje, eu vou trabalhar bens de consumo. E bens de consumo, eles são regulamentados por uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, na verdade, na aula de hoje, tudo que eu vou trabalhar com você, bens mobiliários, bens semoventes, bens imobiliários e bens de consumo tem previsão legal. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. Tudo bem? Outra coisa importante, olha só. Eu tenho percebido que nas aulas, nos eventos, nas dúvidas que você me apresenta na aula, tem muito uma dúvida que é originária da seguinte situação. Professor, se eu classifico um bem como bem fungível, eu já não posso classificar ele de outro jeito? Pode. Na verdade, comporta-se na classificação de materiais diferentes classificações de materiais. Então, por exemplo, se eu pegar esse apagador aqui do quadro, esse apagador ele pode ser classificado de várias maneiras. Ele é um bem indivisível, né? Se você dividi-lo, você não vai ter dois apagadores. Você vai ter duas metades de um apagador. Então, ele se classifica como indivisível. Mas ele também se classifica como fungível. São temas que você vê aí nas outras aulas. Por que ele é fungível? Porque ele é divisível. Porque ele é substituível. Então, se eu perder esse apagador, se esse apagador quebrar, ele é facilmente substituído, porque ele não é raro, ele não é único, ele não é muito caro. Mas ele também é classificado como um bem privado, porque ele não é um bem de um órgão público ou de uma entidade da indireta. Então, deu para entender como que um único bem, um único material de uma organização, ele pode ter várias classificações, e estas várias classificações, elas não são concorrentes. Agora é óbvio, né? Existem algumas classificações que são concorrentes. O que eu acabei de falar sobre esse apagador? Que ele é indivisível, portanto ele nunca pode ser classificado como divisível. Acabei de dizer que esse apagador também ele é fungível, ou seja, ele é substituível. Então eu nunca posso classificá-lo como insubstituível ou infungível. Ele é um bem privado, ele faz parte do patrimônio do Alfacom. Portanto, ele nunca pode ser classificado como um bem público. Ou seja, eu posso ter um único bem com várias classificações. E o que é a classificação como bens de consumo? São aqueles bens que eles são desfeitos. São aqueles bens que eles são descaracterizados. Papel higiênico é bem de consumo, pó de café é bem de consumo, canetão é bem de consumo, papel, folha de impressora é bem de consumo. Só que falando assim, pode parecer que a classificação de bens de consumo é muito genérica. E na verdade não é. Na verdade existe uma portaria da Secretaria de Tesouro Nacional que dá as características para caracterizar bem de consumo. Mas para que eu entenda o que é bem de consumo, eu tenho que entender aquilo que não é bem de consumo. O que não é bem de consumo? É bem de uso permanente. Então essa é uma classificação que é contraditória e antagônica. Ou é bem de uso permanente, ou é bem de consumo. Então vem comigo, vamos desenrolar aqui, ó, quais são as classificações patrimoniais que eu vou ter que desenrolar, que eu vou ter que desenvolver na aula de hoje. Olha,
O Código Civil Brasileiro é uma das importantes referências para classificação material. E no Código Civil Brasileiro nós temos a primeira caracterização, que é a do patrimônio mobiliário. O patrimônio mobiliário, você até viu particularmente em outras aulas, mas aqui nós temos que fazer o resgate. O que é o patrimônio mobiliário? É tudo aquilo que pode ser movido sem perder a sua característica, constituição físico-química. Patrimônio imobiliário é o carro, é o computador, é o notebook, é a mesa, é a cadeira. Tudo aquilo que eu posso mover e mobiliário. E na movimentação, eu não perco a caracterização, nem a constituição física, nem o valor econômico. Dentro dos bens mobiliários, existe uma subclassificação chamada bens semoventes. O que são bens semoventes? Que se movem por conta própria. Seres humanos, não. O ser humano não é bem material. Então, o ser humano, o funcionário de uma empresa, não é caracterizado e classificado como bem material. Mas e os animais? E o cavalo da polícia montada? E o cachorro do DENARC, do Departamento de Combate ao Narcotráfico? E a abelha na produção do mel? E os animais de um zoológico? Então, tudo isso caracteriza patrimônio mobiliário semovente, ou seja, se move por conta própria. Então, essa caracterização de mobiliário que move-se por ação humana, ou imobiliário, ou semovente, que se move por conta própria, animais, é uma classificação do Código Civil Brasileiro. Eu tenho visto muito aluno, por conta dos tempos modernos, perguntando sobre robôs com inteligência artificial. E perguntando se robôs com inteligência artificial podem ser classificados e caracterizados como patrimônio semovente. Na verdade, não. Sabe por que os robôs, a inteligência artificial, não pode ser caracterizado como semovente? Por uma única razão. Porque eles não se movem por conta própria. Se você tem um robô que tem a chamada inteligência artificial, ele precisa de um ser humano para programar esse uso, essa inteligência artificial. Então, por conta disso, eu não posso classificar como semovente, porque a inteligência artificial nada mais é que uma pré-programação de opções feitas pela máquina e pelo robô. E existe o patrimônio imobiliário. Tanto o patrimônio mobiliário quanto o imobiliário são previsões do Código Civil Brasileiro. O que é o patrimônio imobiliário? É o solo e tudo aquilo que é incorporado ao solo. Ou seja, é tudo aquilo que não pode ser movido e, se for movido, ele vai ter prejuízo físico, químico ou do seu valor econômico. Então, dentro do patrimônio imobiliário entram os prédios, as edificações, os rios, as lagoas, os riachos, os terrenos. Patrimônio imobiliário é aquele que não pode ser movido. Deixa eu fazer um comentário sobre o patrimônio imobiliário. Atrás aqui do quadro tem uma parede, né? Essa parede é composta por blocos. O bloco, quando você compra ele na casa de material de construção, ele é um patrimônio imobiliário. Você pode levar o bloco para cima e para baixo. Mas a partir do momento que o bloco constitui uma edificação, aí ele se torna patrimônio imobiliário. Então, patrimônio imobiliário é o terreno, o solo, tudo aquilo que é incorporado ao solo, ou todos os materiais que constituem a edificação. É igual uma porta. Uma porta, se você comprar sua porta, ela é imobiliária, você pode pôr na caçamba e trazer a porta para cá. Mas a partir do momento que você instala a porta, que a porta faz parte do patrimônio da mobília, do imóvel, aí se torna imobiliário. Bom, bens mobiliários e bens imobiliários caracterizam bens de uso permanente. Mas e os bens que não são de uso permanente? São classificados como os bens de consumo. E na aula de hoje, agora, eu vou desenrolar os tais bens de consumo. Eu falei para você no começo da aula que não é qualquer bem que acaba rápido, não é qualquer bem que se desfaz rápido que é bem de consumo, porque existe uma previsão legal. Olha a previsão legal. A previsão legal é a portaria, a FCC, por exemplo, gosta muito de citar essa portaria. A previsão... Rezende, mas vale a pena ler a portaria? Vale. Vale a pena... Mas, na verdade, é o que eu vou dizer aqui, né? O mais importante sobre a portaria são os critérios que classificam o bem como bem de consumo. Isso eu vou desenrolar na aula. Nunca cai nas provas, nem na CESP, nem na FCC, a letra da resolução. Isso, em gestão de materiais, não cai. Agora, se você for estudar, por exemplo, Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor, né? No Banco Central, por exemplo,
Para técnico e analista tem Código de Defesa do Consumidor. Aí você tem que estudar o Código Civil, mas nesse caso não. Então a portaria 448 de 2002 caracteriza, na verdade essa portaria é da Secretaria do Tesouro Nacional, e a Secretaria do Tesouro Nacional é vinculada ao Ministério da Fazenda. É essa portaria que classifica bens de consumo. E nessa portaria, quais são os bens que podem ser classificados como bens de consumo? Vem comigo, vamos desenrolar. Na verdade, a caracterização de bens de consumo, ela tem alguns critérios. E dentre os critérios de bem de consumo, em primeiro lugar está a fragilidade. Se um material é frágil, ele já é bem de consumo. Por exemplo, um copo d'água. O copo d'água, ele pode não ser perecível, pode durar muito tempo, ele pode não se transformar em outra coisa, mas porque a composição física dele é frágil, ele se caracteriza pela fragilidade. Então, dentro do critério que classifica bens de consumo como fragilidade, entra um monte de itens. O que eu acabei de te falar, o copo d'água, mas também uma folha de papel. Uma folha sulfite, uma folha de papel, ou uma caneta Bic, se classificam como bens de consumo pela fragilidade. Porque a sua constituição química, a sua constituição física, a sua estrutura é muito frágil. Você pode quebrar, derrubou, quebrou. Então, se derrubou, quebrou, é bem de consumo. A classificação de bens de consumo pelo critério da fragilidade é apenas a primeira classificação. Eu tenho várias. E deixa eu te falar uma coisa. Algumas classificações que você estuda comigo, você precisa cumprir todos os critérios para se classificar como tal. Por exemplo, você vai estudar em outra aula o chamado ativo imobilizado. Quando você for estudar o ativo imobilizado comigo, você vai perceber que para classificar um bem como ativo imobilizado eu preciso de 4 critérios. Uso permanente, não precisa anotar, é só um exemplo, porque o foco da aula não é esse. É só para você entender isso aqui. Quando eu classifico um bem como ativo imobilizado, eu preciso de algumas classificações, como por exemplo, classificá-lo como uso permanente na atividade meio na atividade fim, preciso classificá-lo como uso por mais de 12 meses, preciso classificá-lo como uso previsto de lucratividade, preciso classificá-lo como uso que dá para tangir, valorar o custo dele. Então, se você não tiver 4 características vinculadas a um bem, ele não é ativo imobilizado. Já que é diferente, já que eu não preciso dos 5 critérios. Basta um critério. Então, se um material é frágil, dane-se o resto. Ele já é considerado bem de consumo. Deu para entender? O próximo critério, incorporabilidade. Olha só, se você compra um cartucho de impressora, você pressupõe que a organização tem o quê? Uma impressora. Se você compra bala de revólver, você pressupõe que você tem o quê? Revólver. Então, o cartucho da impressora, ele só pode ser utilizado se incorporado à impressora. A bala de revólver, a munição de uma arma, só pode ser utilizada, o seu uso pressupõe a existência da arma. Então, a incorporabilidade caracteriza um bem que eu adquiro na minha empresa, que para que eu possa utilizá-lo, eu preciso de outro bem, como por exemplo a impressora para o cartucho, como por exemplo a arma para a munição. Então, se eu preciso comprar um bem, e esse bem é vinculado à incorporação para o uso a outro bem, e o melhor exemplo do mundo é o cartucho da impressora, caracteriza bem de consumo pelo critério da incorporabilidade. Um outro critério que classifica bem de consumo é a perecibilidade. Materiais perecíveis são aqueles que sofrem a ação da luz, são aqueles que sofrem a ação do ambiente, são aqueles voláteis e são aqueles instáveis. Você lembra, o que eu vou falar agora é uma coisa meio velha, hein? Coisa de velho. Você lembra que nem sempre existiu câmera digital? Então, antes de existir a câmera digital, tinha a câmera analógica. Ela ainda existe, né? Muito fotógrafo usa. E para você utilizar uma câmera analógica, você precisava comprar o filme da câmera analógica. E quando a gente comprava aquele filme que vinha no tubinho, você não podia abrir. Porque se você abrisse, ele queimava. Só podia abrir numa sala negra, numa sala de revelação. Então, por que o filme da máquina analógica
é considerado bem de consumo, porque ele é perecível, ele sofre a ação da luz. Deixa o queijo aberto na geladeira. Eu demorei anos e anos para descobrir que tinha que fechar a Tupperware do queijo, porque ele fica duro em cima. Salsicha é a mesma coisa. Então tudo isso é perecível. A perecibilidade caracteriza-se pelo bem, que sofre a ação do ambiente, que sofre a ação da luz, que é volátil e que é instável. Deu para entender? Eu, por exemplo, tinha um cachorro, um chow-chow, que parece um urso. O nome dele era Ozzy. É Ozzy, né? Não morreu ainda. E aí, ele ficou com a minha ex-mulher. E aí ele sobreviveu porque ele não comia comida, ele só comia ração. Na verdade, desde filhotinho, o criador falou para só dar ração para ele, porque senão ele teria problema de pele. E chow-chow com aquele pelo todo, quando eu descobri o pelo, ele já morreu, né? Então ele só comia ração, você podia deixar a comida do lado dele que não tinha problema nenhum. Aí, por maldade, eles jogaram um pacotinho de carne moída no quintal. E ainda bem que ele não mexeu, porque ele não comia comida. Aí eu fiquei meio ressabiado, aí eu peguei, guardei, para levar para algum lugar para ver o que era, né? Nem precisei. De um dia para o outro, a carne já estava verde, porque tinha veneno lá. Queriam matar o cachorro, coitado do cachorro. Então ainda bem que ele não comeu. Então, na verdade, o veneno, ele torna algo perecível, né? Então a perecibilidade é isso que eu determinei, também classificam bem como bem de consumo. Durabilidade, cuidado com isso. O que classifica um bem de consumo por durabilidade? Ele não durar mais do que 2 anos. Se eu tenho um produto na minha empresa, se eu tenho um bem na minha empresa, e esse produto que eu tenho na minha empresa, esse bem na minha empresa, ele não dura mais do que 2 anos, ele é considerado bem de consumo. Se ele dura mais do que 2 anos, aí ele é bem permanente. Então deixa eu te falar uma coisa, eu posso ter uma folha de papel, deixa uma folha, você tem papel, você que estuda para concurso, você tem papel pra cacete, né? Anotação, fichamento, sei lá o quê. Se você estuda para concurso há algum tempo, com certeza você tem papel, caderno, apostila, mais do que 2 anos. Ou seja, o que eu acabei de falar para você, que o papel, ele se classifica como bem de consumo pelo critério da fragilidade, mas não pelo critério da durabilidade, porque um papel dura mais do que 2 anos. Então você entendeu como eu não preciso classificar como todos os elementos? Basta classificar como um dos elementos. O papel e o copo d'água, ele é frágil, né? Mas o papel em particular dura mais do que 2 anos. Ah, e se eu tiver um bem que ele dura mais do que 2 anos e ele não é frágil? É bem de consumo. Por quê? Porque o bem de consumo ele dura até 2 anos. Se ele dura mais do que 2 anos, é bem permanente. E finalmente a transformabilidade. Você percebeu, você vai ter uma aula comigo de inventário. Inventário, meu irmão, é a coisa mais chata do serviço público. Posso te dar uma dica de servidor público há 18 anos? Se você tomar posse, iniciar exercício, alguém pedir para você trabalhar com inventário, finge que morreu alguém na sua família, finge demência e faz outra coisa da vida. Porque é uma coisa muito complicada você fazer inventário. O inventário é bater chapinha. O inventário é você fazer a verificação física dos itens. Aí você vai lá procurar a cadeira. Sumiu a cadeira. Aí você vai fazer processo de apuração preliminar, vai mandar o relatório para a procuradoria, aí você faz todo aquele procedimento burocrático, aí o cara fala que a cadeira estava lá na outra sala. Então é difícil você fazer um inventário. E fazer inventário disso aqui? Como que você vai fazer o inventário de bens de consumo? Por exemplo, transformabilidade. Qual é o critério da transformabilidade? Quando o bem, ele no uso, se transforma em outra coisa. Quer um exemplo ótimo de transformabilidade? O pó de café. Quando eu compro o pó de café numa empresa, o seu uso o transforma em quê? Na bebida café. Então, se o uso de um bem o transforma em outra coisa, por exemplo, areia. Na construção civil, cimento, areia viram concreto. Então, eu não posso classificar como bem inicial. Eu classifico como bem de consumo por transformabilidade. E aí, como que eu faço um inventário de transformabilidade? Um órgão público comprou 100 quilos de café. Aí eu vou lá fazer um inventário. Não vai ter 100 quilos de café, porque no consumo, esse bem se transforma em outra coisa. Aí eu preciso fazer verificação de consumo periódico para ver o quanto que eu comprei e o quanto eu ainda tenho. Esses critérios são os critérios que transformam um bem em bem de consumo. Deu para entender? Alguns bens de consumo, eles não são desfeitos automaticamente. Por exemplo, se alguma coisa quebrou, se alguma coisa pereceu, eu tenho que jogar fora. E para jogar fora, eu tenho alguns critérios, eu tenho algumas regras, que são as regras do desfazimento. Então, olha só, na verdade, as regras do desfazimento são as seguintes, só.
para eu me desfazer. Óbvio, né? Você vai virar acumulador. Você viu aquele programa que tem no canal Pago, Acumuladores? Então eu vou ficar acumulando lá um monte de bem, não vai ter nem espaço no meu estoque. Então toda vez que eu preciso me desfazer de um bem, toda vez que eu preciso me descomprometer com um bem material, eu faço o chamado desfazimento. E o desfazimento é justamente o que o nome fala. O desfazimento é justamente quando eu me descomprometo, quando eu me desfaço de um bem, quando esse bem não faz parte mais do meu patrimônio. E tanto bens mobiliários, quanto bens imobiliários, como bens de consumo, podem ser objeto de desfazimento, não tem problema nenhum. Agora, tome cuidado, né? Porque para que eu me desfaça, para que eu gere o desfazimento, eu preciso de justificativa legal. Eu preciso legalmente justificar o meu desfazimento. Então, o desfazimento, ele se caracteriza por alguns elementos, por alguns critérios claramente estipulados. Por exemplo, o desfazimento, ele pode ser feito pela incineração. Eu posso incinerar um bem, eu posso gerar a incineração de um bem, e aí eu destruo o bem, né? Quais são os bens que justificam a incineração? São bens que não têm mais valor venal, são bens que não têm mais justificativa de uso. Então pense comigo, eu tenho um bem que ele pereceu. Eu tenho um bem que pela perecibilidade ele foi desfeito. Se eu tenho um bem que pereceu, se eu tenho um bem que pela perecibilidade ele foi desfeito, eu não posso nem doar e nem leiloar. Então eu meto fogo. Você tem roupas na sua casa, roupas que você utiliza no dia a dia, que estão velhas, rasgadas e você nem tem mais justificativa de uso. Então nesse caso você incinera, joga no lixo, sei lá o quê. Então a incineração é o desfazimento por destruição. Mas nem todo bem eu preciso destruir. Eu posso me desfazer de outra forma. Eu posso me desfazer doando. Você não faz doação? Você não faz doação para moradores de rua de roupa? Você não faz doação de brinquedo quando você tem criança em casa, a criança cresceu e não usa mais tal brinquedo? Então a doação se justifica quando o valor do bem é baixo e não vale a pena você vender ou leiloar. Então quando o valor do bem é baixo, eu não preciso incinerar, mas eu posso, sob análise técnica, sobre verificação de condições, realizar a doação. É muito comum, né, quando você trabalha bens materiais, você estudar a mudança de titularidade. Isso é comum. Um órgão público doa um bem a outro órgão público. A doação ela acontece quando o bem ele não é inviável, quando ele não é quebrado permanentemente, mas quando seu valor legal, quando seu valor venal, ele é baixo. Você faz isso. Você doa roupa, mas você não doa uma jaqueta de couro que custa 3 mil reais. Mas o que você pode fazer com a jaqueta de couro que custa 3 mil reais é leiloar. O leilão ele acontece quando não tem para o órgão público mais justificativa de uso. Eu não tenho justificativa de uso, eu não tenho por que usar o bem, mas ele pode ser utilizado por outra pessoa, mas ele pode ser utilizado por outra instituição. Então, nesse caso, eu não vou destruir. Nesse caso, eu não vou me desfazer do bem. O que eu vou fazer nesse caso é a caracterização do leilão. Então o leilão acontece quando o bem ele tem valor. Para você não esquecer mais, não tem valor e nem tem mais uso. Tem uso, mas não tem valor econômico. E quando tem uso, tem muito valor econômico. Deu para entender? Então o que é o importante dessa aula? Bens móveis são aqueles que podem ser movidos sem prejuízo. Dentro dos bens móveis existem os semoventes, que se movem por conta própria. Existem os bens imobiliários que não podem ser movidos. Se eles forem movidos, são destruídos, perdem a caracterização. E tem os bens de consumo caracterizados por uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Caracterização de bem de consumo é por perecibilidade, durabilidade, transformabilidade, incorporabilidade ou durabilidade. Esses são os critérios, né? Então esses critérios eles são separados. Esses critérios eles são independentes. Eu posso ter um e posso não ter outro. E caso vá me desfazer do bem, se ele não tem mais justificativa de uso, eu incinero, destruo. Se ele tem uma justificativa de uso, mas não tem valor venal, eu dou. E se ele tem justificativa de uso para outro, né, e valor legal, eu faço leilão dentro das previsões legais. Tudo bem? Olha, esse tema cai em concurso. Bem de consumo, bem imóvel desaba em concurso.
Então você sempre sabe o que eu digo, que a prática é o critério da verdade. De nada adianta ficar só no mimimi, ficar só na teoria, se eu não vejo como cair em prova. Então vem comigo. Na verdade, o teu material tem várias questões de provas anteriores. Vamos desenrolar essas questões. Vamos trabalhar para verificar como todos esses temas que eu trabalhei caem em prova. Vamos cair para o material. Vamos ler o material para ver qual é a abordagem. Primeira questão. Uma das mais importantes atividades da gestão de materiais é a previsão de consumo dos bens necessários ao funcionamento do negócio. Nesse sentido, é correto afirmar que variações econômicas no país, alterações de forças competitivas, tendências de mercado e planos de promoção e propaganda de empresas são fatores que influenciam a previsão de consumo. Na verdade, essa questão ela fala que quando você tem previsão de consumir um bem, você tem algumas variantes. E dentre as variantes, você tem a situação econômica do país, você tem o concorrente, você tem as forças competitivas. Perfeito, alternativa correta. São todos fatores que afetam no consumo e na previsão de consumo. Próxima questão. O controle de bens patrimoniais deve ser realizado obrigatoriamente pelos registros de movimentação. Tem um problema aqui. E o problema é que o bem de consumo, ele via de regra não tem movimentação. O bem de consumo ele é consumido muito rápido, não tem movimentação. Então, por exemplo, se você compra pó de café, ele vira café. Se você compra tinta para impressora, ele é incorporado à impressora. Então, por que essa questão está errada? Porque o termo obrigatoriamente, né? Porque bem de consumo não se caracteriza como um bem que ele se movimenta dentro da organização. Próximo. Os bens de uma empresa são considerados recursos patrimoniais e são classificados quanto à sua mobilidade, como móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos. Olha, na verdade, não existe essa classificação de móvel, imóvel, corpóreo ou incorpóreo. Porque você pode incorporar um bem sendo ele móvel ou imóvel. Aí que está o problema da questão. Próxima. Na gestão patrimonial, móveis, equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, utensílios, veículos em geral e outros bens utilizados ou passíveis de utilização são considerados A. materiais, B. suprimentos, C. bens de aquisição paralela ou D. material de consumo. Vamos por eliminação? Um veículo, um acessório, um carro, ele de baixo para cima, ele não é bem de consumo. Porque um automóvel não caracteriza nada que eu falei na aula. Um automóvel não é perecível, um automóvel não é transformável, não é frágil, não é incorporável e não tem durabilidade menor do que 2 anos. Não é bem de aquisição paralela, é bem de aquisição direta. Quando eu compro um carro, um computador, um maquinário, eu adquiro diretamente ele pelo patrimônio da organização. Não é um suprimento, o suprimento na verdade é matéria-prima, ele é um bem material. E como bem material, ele pode ser classificado de todas as formas que eu citei para você. Bens patrimoniais, bens mobiliários, móveis, imóveis. Então a alternativa correta é A. Próximo. Os desperdícios podem ser evitados por meio de atividades como previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de reposição de materiais, inventário de bens materiais e apuração de indicadores. Estas atividades fazem parte da gestão A. de projetos, B. de estoque, C. de compras, D. de recursos patrimoniais e E. centros de distribuição. O enunciado da questão diz que você tem a reposição de bens. Você concorda que os bens de consumo eles geram uma reposição rápida? Se os bens de consumo eles precisam de compra permanente e reposição rápida, não é a gestão de projetos que vai garantir que ele esteja sempre presente. É a gestão de estoque. Então a alternativa B corretamente ela fala que o desperdício pode ser evitado se eu tiver uma boa política de estoque. Não tem a ver com uma política de compra. Por que adianta eu comprar corretamente e estocar incorretamente? O que adianta eu comprar corretamente e o material ele perecer por falta de previsão de consumo? Também não é um elemento vinculado a recursos patrimoniais, porque recursos patrimoniais estão vinculados muito à análise contábil do meu material. E também não é o centro de distribuição. Então a alternativa correta é aquela que diz que a política para você utilizar corretamente um bem é a política de estoque. Vem comigo. Olha só. Bens materiais, bens móveis, bens imóveis e bens de consumo, pelos critérios da perecibilidade, durabilidade, transformabilidade,
fragilidade ou incorporabilidade. Deu para entender? Um tema que recorrentemente cai em prova, um tema que você encontra por aí, tanto na FCC quanto na CESP-UNB. Muito obrigado pela sua presença e paciência. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.